Sociologia. Mas antes da gente começar aqui direto com o TD, eu disse para vocês que tem alguns pontos que são essenciais. Tio Alexandre, por favor, eu quero um pouquinho da prova de amanhã. 70% da prova, eu vou dizer agora, só para a gente começar a se divertir. Não é 10 nem 7, não, é 70% da prova de amanhã a gente vai estar passando agora para você. Então passa aí no teu grupo do WhatsApp que eu vou passar a dica que é agora. 70% da prova de Sociologia está aqui, em cima de 3 pontos que eu vou tratar com vocês. Sabe aquele momento que você está angustiado, aquele momento que você está triste, aí está doido para assistir um vídeo de coaching, vai te dizer que você vai vencer, you can. Você vai dizer o seguinte, eu vou vencer porque eu tenho capacidade mental. Primeira coisa, dos 70% da tua prova de Sociologia, vai cair na tua prova de Sociologia amanhã, o nascimento da Sociologia. Nascimento da Sociologia. Ponto 1. Ponto 2, professor, clássicos da Sociologia. Ponto 3, professor, que vai cair na minha prova amanhã. Sociologia brasileira. 70% da prova de amanhã está em cima disso aqui. O senhor sabe, professor? Galera, a gente olha, a gente analisa, a gente estuda a prova, a gente estuda a banca. A gente sempre está atrás de pegar cada vez mais informações para poder passar para vocês de uma forma mais concreta. Do nascimento da Sociologia, inclusive a gente entrou com a dica. Não pegou a dica, tu vai lá no sitezinho, tu vai lá no Instagram do GIFs, que tu pega essa dica lá com você. E olha só, a gente fala aqui sobre o processo do capitalismo, a gente fala sobre a Revolução Industrial, a gente fala sobre a Revolução Francesa, e a gente fala sobre o processo da urbanização e do cientificismo. São os 5 grandes pontos que estão ligados ao processo do nascimento da Sociologia. Tá certo? Tio, quanto aos clássicos da Sociologia, tio, a gente divide aqui o processo dos clássicos da Sociologia em 2. A escola francesa de Sociologia e a escola alemã de Sociologia. Ei, tio Alexandre, a escola francesa de Sociologia, ela é o que mesmo? A escola francesa de Sociologia, ela é positivista. Lembrando a você que a ideia do positivismo não é a ideia do positivo. Legal, tá bacana, tá joia. Não. A ideia do positivismo que a gente fala para vocês é a ideia da posição, de manter a posição ora colocada. E quando a gente fala disso daqui, a gente está falando de uma ideia de não mudança, que você pode associar à ideia do determinismo, tendo como principais representantes da escola francesa de Sociologia desse período, uma figura chamada Auguste Comte, considerado o pai da Sociologia, e o outro que é o chamado idealizador, o estruturador do processo da Sociologia, que é um cara chamado Émile Durkheim, nosso amigo Émile Durkheim. Que o tio Émile Durkheim, ele vai dar a condição de nós compreendermos como se chegar ao famoso Estado, que essa é a grande ideia, Estado positivo, através das chamadas regras que ele vai criar. Que essas regras têm por base a coisinha chamada de função. O indivíduo dentro de uma sociedade tem a sua função. E essa função é determinada através de como o meio da sociedade acaba inferindo-se dentro da vida do próprio indivíduo, gerando assim, olha de outra cor, o fato
social. Que bacana. Tio Alexandre, a Escola Alemã de Sociologia. A Escola Alemã de Sociologia é uma escola que aceita e defende a mudança. Essa escola pode ser colocada sob a perspectiva da reestruturação tanto do coletivo para o coletivo. E aí nós temos como principal representante dessa brincadeirinha um cara chamado Karl Marx, e uma outra saída do indivíduo para o coletivo, que aí é o nosso amigo Karl Maximilian Weber. Esses dois caras são da Escola Alemã de Sociologia. E esses caras, dentro da escola alemã, eles passam a defender que a sociedade, para poder chegar a um âmbito de amplo desenvolvimento, nós teríamos a possibilidade, no Karl Marx, de uma coisa chamada de luta de classes, através da condição e estruturação do materialismo histórico, e também aqui a gente teria para o nosso amigo Karl Maximilian Weber a ideia da ação social, aonde se há ação, essa ação está ligada à condição do indivíduo, mas se ela é social, ela está ligada à coletividade. Então, bebezão, você que está assistindo a aula nesse momento e ainda está naquela dúvida entre o que é ação social e o que é fato social, é só você lembrar. Dentro da condição do fato social, é aquilo que está posto, determinado, imposto, regrado, condicionado, que você não tem a característica de mudar, apenas de herdar o que tem dentro da própria sociedade. Muito diferente da ideia da ação social, que a gente passa a tratar na Escola Alemã de Sociologia sobre a figura do Weber, aonde o indivíduo, para agir, ele age em face de uma outra sociedade. Então a gente passa a ter uma outra condição da vida e da estrutura existente entre esses caras dentro da própria sociedade. Foi? Deu certo? Então a gente passa a perceber, assim de uma forma bem ligeira, já 3 pontos diretos que a gente tem dentro desse conteúdo. Bebezão, se a gente está tendo esse conteúdo dessa forma, o que é que está faltando, tio Alexandre, agora o restante dos 70% da prova de amanhã? E aí eu olho para cá, para dentro da sociologia brasileira. Dentro da sociologia brasileira, eu vou dividir a sociologia brasileira em 3 pontos. É o que, professor? Estou entendendo, não. Você sabe que está entendendo, você entende. Aqui eu tenho 3 estruturas que são colocadas. Primeira, a condição positivista. Uma condição weberiana e uma condição marxista da formação da sociologia brasileira. Tio, pela data é assim mesmo? Pela data ela está no inverso daqui para cá. Aqui, quando eu falo de sociologia de uma forma geral, eu tento encontrar uma, atenção, devagarzinho agora, solução para, bem devagarzinho, para o problema gerado pelo capitalismo. O que é a sociologia mesmo, tio? É uma ciência que estuda a sociedade, tentando resolver os problemas gerados pelo capitalismo. Porque o capitalismo mudou a face comportamental, social, cultural, econômica e política da sociedade pós-revolução industrial de 1750, em média. Isso é a sociologia, mas quando eu falo de sociologia brasileira, o que é que a sociologia brasileira quer, professor Alexandre?
A sociologia brasileira, ela faz uma outra pergunta bem mais simples. Ela faz a seguinte pergunta: quem, devagarzinho, quem é o brasileiro? Quem é tu? Quem sou eu? Quem somos nós? De onde nós viemos? O que nós comemos? O que nós vestimos? Para onde nós vamos? Não perca hoje no Repórter Espetacular. Bebê, você que nesse momento está assistindo nossa aula, pergunta-se: quem é o brasileiro, professor? Quem é o brasileiro? Aí ele vai buscar quem é o brasileiro. Dentro da perspectiva do positivismo, o brasileiro vai ser aquele cara que vai ser determinado pelo meio. E ele vai estar condicionado a um processo eugênico dentro de uma sociedade. Dentro da estrutura weberiana, quem é o brasileiro? É aquele que reconhece seu passado, um passado escravista e fora da condição indígena. E ele diz que esse cidadão, ele é capaz de mudar o meio. E quem é o marxista, professor? Aquele que estabelece a via de padrão comportamental atrelado ao meio econômico. Atrelado ao meio econômico. Daqui, a gente passa a trabalhar sob a perspectiva da crítica social dos conteúdos. Pronto, está aqui. Você queria? O GIFES te entrega de bandeja 70% da prova de amanhã. E o resto, professor? Pode cair cultura na nossa prova de amanhã, pode cair desigualdade social na nossa prova de amanhã, mas vamos resolver questãozinha com você, menino, que a gente não vai parar, não para. A gente tem aqui logo na primeira questão, uma questão que vai fazer alusão à ideia do pensamento desses caras. Pega aí o TDzinho, menino, e bora nós. A sociedade moderna é perpassada por conflitos sociais. Os pensadores clássicos da sociologia desenvolveram um conjunto de ideias que contribuem para a interpretação desse conflito. Em relação à interpretação dos sociólogos clássicos a respeito dos conflitos sociais. Bom, aí ele está vindo, entre os sociólogos clássicos. Entre os sociólogos clássicos. Entre os sociólogos clássicos, a gente tem nosso amigo Auguste Comte, Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Aí ele começa logo aqui, Émile Durkheim considerava que os conflitos sociais expressam as desigualdades entre os grupos sociais, que atuam em trabalhos distintos e não cooperam entre si. Galera, quando a gente fala do nosso amigo Émile Durkheim, ele não vai olhar com bom tom a ideia dos conflitos sociais. Por quê? Porque lá vai. O indivíduo, ele não muda a sociedade, ele a herda. O indivíduo, ele não muda a sociedade, ele a herda. E isso é fundamental para a gente poder entender esse perfil da própria sociedade. Baseado dentro dessa premissa, a gente já percebe logo que o item A está falso. Bora para o B. Karl Marx Weber considera que os conflitos sociais, o Weber acredita em mudança, expressam uma situação de anomia, ou seja, de ruptura daquilo que é correto. Anomia, as quebras das estruturas feitas de forma errada, ou seja, o erro dentro da sociedade seria a condição da anomia. Esse termo está ligado ao pensamento do nosso amigo Émile Durkheim. Então, falso já de antemão aqui o item B. Vá grifando onde é que está o erro. Aí tem aqui, Pierre Bourdieu considera que os conflitos sociais expressam um processo de racionalização da sociedade.
Isso, no qual a burocracia, quem trata, não é GIFs, grifa. Quem trata de burocracia é o nosso amigo Max Weber. E o Bourdieu, o que ele vai tratar sobre esses ambientes distantes dentro da própria sociedade, Bourdieu vai ter um termo para isso. Ele vai chamar de campos sociais, que são distintos entre os indivíduos e valorizados também de forma distinta dentro da própria sociedade. Então está falso o item D, só podendo ser o item D de dado. Nesse caso, Karl Marx considera que os conflitos sociais expressam lutas entre classes sociais que se encontram em antagonismo diante das relações sociais de produção. As relações sociais de produção geram um embate histórico entre o dominador e o dominado. E somente a luta das classes pode gerar a transformação da sociedade. Então, a luta de classes é indiscutivelmente o motor da história, passando-se assim a ideia final do nosso amigo Karl Marx como a ideia correta. Ok assim? Não. Acabou. Bebezinho, você encontra toda a solução, assim como todos os comentários, lá no Insta. Lá no Insta vai ter isso. Eu posso dar uma novidade? Posso, Mariano? Posso dar uma novidade? Posso, Mariano? Posso dar uma novidade para você? Está assistindo nossa aula nesse momento? Bebê, vai ter comentário da US pelo GIFs, bebê. Vai ter comentário, com diferença. Olha, o GIFs vai comentar questão a questão de humanas, certo? Então acompanhe a próxima semana todinha. A gente vai pegar cada uma das questões e vamos comentar essas questões para você. A gente não vai fazer comentário de uma forma geral da prova, porque a prova... Não, a gente vai pegar questão a questão e vamos sair comentando essa questão. Então segue o GIFs, vem para o GIFs, cola no GIFs. O teu curso de humanas, na semana que vem, vai estar comentando questão a questão. Eu com a sociologia, grande Mariano com a história, Mardey com a filosofia, que está chegando já para empurrar o aço aqui na filosofia. E o GG, o homem da geografia, aquele globo ambulante, vai estar conosco comentando a geografia todinha na semana que vem. Não percam. Galera, foi um prazerzaço ter feito parte da vida de vocês durante esses dias. E a gente se encontra na tua aprovação, colocando nas páginas e parabenizando você, porque você merece. O teu esforço vai valer a pena. Valeu!